pessoal, estamos começando hoje mais um Conversa Franca, hoje com um assunto bem tenso aqui de Campo Grande, mas também muito necessário e importante para abrir espaço aqui, como sempre a gente faz. Hoje o Conversa Franca é com ela, a presidente da Santa Casa, a doutora Alir Terra. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz Guilherme. É um prazer, uma honra, Santa Casa de Campo Grande, poder falar para o seu público e dar conhecimento do que realmente acontece na saúde da Santa Casa de Campo Grande. Doutora, sexta-feira nós tivemos uma coletiva, a Santa Casa apresentou a situação para a imprensa aqui de Campo Grande e ficou uma dúvida sobre as perguntas e sobre a situação da Santa Casa. Vamos supor que a Santa Casa fosse uma pessoa que fosse fazer um check-up geral nesse fim de ano, como muitos fazem. Qual seria o resultado desse check-up geral? Qual é o diagnóstico da Santa Casa hoje, nesse momento? O diagnóstico da Santa Casa, neste momento, é uma instituição que tem um desequilíbrio econômico-financeiro muito grande, porque desde 2023 o contrato não sofreu nenhum equilíbrio, nenhum reajuste. E nós temos a inflação normal e a inflação médica. Por que quando você fala inflação normal e a inflação médica? Porque a inflação médica ela é sempre maior do que a inflação normal por causa dos insumos que são utilizados, na sua grande maioria eles são importados. Então, as empresas que nos fornecem, elas repassam esses valores para o comprador e acaba trazendo um maior custo para a instituição. E com esse período todo, sem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assim, sem reajuste, é óbvio que a Santa Casa está trabalhando no vermelho. Sobre a reunião durante a coletiva, foi informado que ainda não tinha uma data. Agora, recentemente saiu que até dia 21 de novembro vai ter esse contrato renovado, reajustado. Como que está essa situação? Vai explicar melhor para o nosso público. Bom, eu vou usar assim de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. Como o contrato não foi reajustado e ele vem sendo renovado sem reajuste, e isso traz um transtorno muito grande, porque a gente não consegue pagar os insumos na sua totalidade para os fornecedores, fica só renegociando, paga um pouco, fica outro pouco, nós não conseguimos pagar as folhas de pagamento dos profissionais que trabalham no CNPJ, que são empresas que trabalham na Santa Casa. O que acontece? Traz esse transtorno. Então, nós ajuizamos uma ação na justiça para que o juiz, ele verifique a situação da Santa Casa, com esse bem maior que é da coletividade, que é a vida, e ele determine o reajuste necessário para a Santa Casa poder honrar os seus compromissos. O município, isso foi manejado contra o município de Campo Grande, como o Estado assina como interveniente na contratualização do gestor pleno, que é o município, então também teve que ser em relação ao Estado. E agora eles já foram citados e tem 30 dias para responder para o juiz da ação ou fazer um acordo com a Santa Casa. Nós já fizemos uma visitação à vice-prefeita, porque a prefeita estava viajando, ela é sensível, mas nada ficou resolvido. Como que você vê essa situação e como que você entende esse prazo até dia 21 de novembro? Você acredita que até o final do ano, no Natal, a Santa Casa vai ter boas notícias e boas novas sobre esse assunto? Olha,
uma ação ajuizada, nós não temos o domínio em relação ao tempo, né? Porque é o judiciário que vai julgar. Então, nós não podemos prever uma data. Agora, a doença não espera. E nós esperamos, a Santa Casa de Campo Grande espera que haja uma ação rápida do município e do estado, porque são vidas, e vidas você não devolve. E as pessoas precisam ter a sua saúde, e a Santa Casa está lá para atender, mas chegou um ponto que nós não temos mais condição financeira de manter um contrato com uma defasagem tão grande. Você falou também durante a coletiva de sexta-feira de bazar que está acontecendo nesse momento na Santa Casa, que amanhã será o último dia. Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa nova campanha também que a Santa Casa está fazendo em relação a promover esses bazares e também angariar fundos para a Santa Casa. Então, o que acontece é que nós fizemos um pedido na Receita Federal aqui de Campo Grande, pedindo materiais apreendidos. Isso todos os setores filantrópicos que são esse terceiro setor, eles analisam a documentação e podem sim destinar materiais apreendidos para comercialização. Como esse material, ele é chamado, os bens apreendidos são de descaminho. Então, o recurso dele tem que voltar em benefício para a sociedade. O delegado da Receita Federal de Campo Grande fez a primeira doação para nós ultrapassamos a R$600 mil de materiais, tudo foi para comprar remédio, em razão do desequilíbrio do contrato. Agora, o delegado também nos destinou mais 1.700 aparelhos celular e nós fizemos novamente um bazar, temos um espaço para conseguir ter verbas extras, né? E estamos em venda, até ontem, nós já tínhamos vendido mais de quase R$500 mil, que também será todo destinado para remédio, sendo que 250 mil foi em dinheiro cash, que a gente já está utilizando para compra de remédio, e a gente só tem a agradecer à Receita Federal do Brasil, que tem sido uma grande parceira da população de Mato Grosso do Sul. Porque esse recurso, na realidade, ele entra na Santa Casa, mas a Santa Casa utiliza para a saúde da população. Conseguimos também na Receita Federal de Ponta Porã, com o delegado de lá, a destinação também de uma parte de 600 mil de recurso, e esse recurso também está sendo de materiais, e os materiais que vão ser vendidos, os recursos também são para a compra de remédios. Você falou também na sexta sobre os atendimentos ortopédicos, que você está tendo essa prioridade até em relação aos pagamentos. Como que está a situação hoje da ortopedia da Santa Casa? Se for em relação a atendimentos, o nosso número de atendimento em urgência e emergência de ortopedia, ela é muito alta. Porque há muitos acidentes, em especial os acidentes de moto. Na pré-ortopedia, para fazer cirurgia, nós temos mais de 40 pessoas hoje, né? E esse número costuma crescer muito. Por quê que acontece isso? Porque há um protocolo de Manchester, onde há uma avaliação que ela começa do azul e vai até o vermelho. Os que ficam na Santa Casa são aqueles de amarelo para cima. E o que ocorre? Como os acidentes e também tem muita fratura exposta, há muitas pessoas para serem atendidas. E nós estamos, pela falta de insumos para todos,
né? Então, nós deixamos de fazer as eletivas, que são as cirurgias programadas, onde o paciente não corre risco de morte. Então, nós estamos concentrando todos os nossos insumos na urgência e emergência e nos pacientes internados. Em relação à Santa Casa, tirando essa parte financeira, como que você está auxiliando as pessoas, os médicos, os enfermeiros, a diretoria, nessa relação com... Vamos ter... Você falou agora, a vida não espera, mas como que fica essa situação para a diretoria e para os médicos e enfermeiros? Para a diretoria corporativa é constrangedor, porque nós estamos assumindo uma função do Estado brasileiro, porque a Constituição Federal diz, de 88, que a saúde é um direito de todos, mas o dever é do Estado. Nós somos contratualizados com o Estado, então nós temos que oferecer para a população tudo aquilo que o contrato cobre em termos financeiros. E o contrato não está cobrindo as despesas que a Santa Casa tem. E o que ocorre? Ocorre o atraso de pagamento dos médicos, pessoa jurídica, né? E isso é constrangedor para nós da administração e é muito ruim para os profissionais, que são todos profissionais gabaritados e que acabam não recebendo os seus salários e sustentando uma saúde que é dever do Estado. Dever que, infelizmente, está muito difícil de ser cumprido, né? Você falou com a vice-prefeita recentemente, até antes, na quinta-feira antes da coletiva, e ela aí fala que vai falar com a prefeitura para ver uma data, para ver um prazo, para continuar nessa enrolação, vamos dizer assim. Como que fica a Lir Terra vendo o Estado e o município tratando a Santa Casa, a saúde de Campo Grande e Mato Grosso do Sul desse jeito? Olha, eu sou muito da questão institucional. Então, em relação às pessoas, eu não tenho nada a dizer. Agora, em relação ao município e o Estado, a população precisa entender que a Santa Casa de Campo Grande é prestador de serviço. Ela não é responsável pelas mazelas da saúde. Tanto não é e tanto é responsável que tem procurado outros meios de comprar remédios e insumos para atender a população. Muitas vezes as pessoas falam, mas o contrato é quase 33 milhões e a Santa Casa não tem dinheiro? Não tem. Por quê? Quando você trabalha com saúde, você tem que entender a que ponto são os gastos necessários para atender o paciente. A quantidade de medicamentos distribuída por dia na Santa Casa, já que nós temos mais de 650 leitos SUS, isso eu estou falando só em SUS, é uma média de entre 16 mil a 20 mil doses de remédio ou comprimido dia, que dá 500 mil mês. Quando você vai na farmácia, você sai com um saquinho desse tamanho, geralmente é mais de R$200. Agora você imagina você ter esse tanto de remédio ser dispensado. Aí as pessoas pensam que é só chegar na instituição e ela precisa do remédio. Ela tem outros insumos por trás disso. Nós lavamos 2,5 toneladas de roupa por dia, 2.500 quilos de roupa por dia. Por que vocês têm que lavar tudo isso? São centro cirúrgico, esterilização pesada, roupa de paciente, de cama. Então, é muita roupa que você lava por dia. E todo dia são feitas essas trocas.
Para você lavar essa roupa, você precisa de sabão e esterilizante normal. Aí você entra os colaboradores que trabalham ali. Depois disso, você tem a energia elétrica, que nós pagamos sempre 900 e poucos mil por mês de energia elétrica. Mas você tendo paciente, você tem que alimentar o paciente. Então, nós fornecemos uma média de 5.000 refeições. Para você fornecer as refeições, você tem que ter os produtos. Para os produtos ficarem prontos, você tem que ter o pessoal da cozinha. Depois disso, você tem que ter o material de limpeza. Então, é uma série é um processo que muitas vezes, quando se fala em saúde, se esquece do processo. Tudo isso também tem o lixo. E você tem que pagar a empresa que recolhe o lixo. Então, é bem complicado. Tem a limpeza dos apartamentos, os esterilizadores. Então, é muita coisa envolvida, por isso que o custo de um hospital é tão alto. E muita gente fala, como você diz, o público mesmo não tem essa noção, né? O público vê a imprensa falando da Santa Casa, vê o pessoal da Santa Casa está pedindo aumento, está pedindo dinheiro, está faltando dinheiro, eles pensam, não, mas eles ganham o contrato, tem o contrato, então essa parte de burocracia, desses assuntos, a população fica mesmo sem ter esse conhecimento desse processo. Até para comprar, você tem um gasto, porque você tem que ter os colaboradores que fazem a compra. Aí você tem que ter transparência. Então você tem que aderir a um sistema nacional para você poder comprar mais barato e para poder ter fiscalização do que entra. Não pode ser comprado assim, não é porque nós somos uma instituição privada que a gente vai fazer de acordo com a vontade. Tudo tem que poder ser auditado, porque o dinheiro que vem para assistência, você tem que prestar conta dele. Você não pode gastar simplesmente por gastar. Então, você tem que prestar conta desses valores. Então, são muitas coisas envolvidas. E a população muitas vezes fica alheia. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas não têm conhecimento. Dentro da Santa Casa, nós temos uma empresa de engenharia clínica. Aí vai, mas para que tem que ter essa empresa? Porque todos os equipamentos utilizados para os pacientes, eles têm que estar aferidos de acordo com as normas do Inmetro. E quando estraga um equipamento, por exemplo, vamos dizer assim, um respirador. Ele estraga, não dá tempo de você mandar para fora, ficar na fila. Não, ele tem que ser consertado imediatamente e dentro da instituição. Você usa o backup, conserta o outro e já vai. Porque nós temos mais de 100 UTI. Então, não dá tempo, o paciente está precisando de um equipamento, você vai esperar esse equipamento chegar? Não tem como. Então, você tem que ter a engenharia clínica dentro da instituição para ela fazer o atendimento imediato e aferir os equipamentos, e tem que ter um engenheiro responsável que ele que assina tudo para que ele seja responsável. Se tiver qualquer problema, ele vai responder por aquilo. A gente teve em março uma situação de médicos fazendo BO, boletim de ocorrência, para se proteger com possíveis mortes dentro da Santa Casa e em outros hospitais, até pela situação da nossa saúde. Existe essa possibilidade mais uma vez? Olha, o médico, ele está ali exercendo a função dele para salvar vidas. Se este médico não tiver os insumos e todo aquilo que é necessário para desenvolver a atividade dele, é uma obrigação dele se proteger. Então, eu entendo que pode acontecer. Qual seria o valor exato, o ideal do contrato da Santa Casa com o Campo Grande?
O ideal do contrato da Santa Casa seria de 45 milhões mês. Mas, embora queira parecer que é um recurso muito alto, ela ainda seria, sim, metade do que se gasta no Rosa Pedrocian, que tem apenas 300 e poucos leitos. Ainda seria metade do valor. Nós seguramente somos o hospital mais barato do estado de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer muito a sua participação. Você, como eu disse, sexta-feira, o contribuinte, o estúdio, o jornal, o programa Hora do Contribuinte e o programa Hora do Contribuinte React está aberto. Aqui o Conversa Franca também, quando quiser voltar, e a gente fica esperançoso e otimista para que a saúde, não só da Santa Casa, mas a saúde de Campo Grande melhore, como a gente está vendo, mas torcendo e sempre esperando dar e publicar novas e boas notícias. Nós, da Santa Casa de Campo Grande, da equipe Por Amor à Santa Casa, que agradecemos. As nossas portas estão abertas, nós não temos nada para esconder. Somos uma empresa privada, filantrópica, que trabalha por amor às pessoas. Atendemos ao Sistema Único de Saúde, contratualizado com o município, que é o gestor pleno da saúde, e sempre vamos buscar um atendimento humanizado para o paciente. Agora, esse atendimento nós conseguimos fazer porque é questão de recursos humanos. Agora, os recursos materiais, esses terão que ser suportados pela administração pública, porque a Santa Casa, ela não tem caixa para poder sustentar a saúde do povo do Mato Grosso do Sul. Obrigado. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez aqui a nossa presidente da Santa Casa ali em Terra e desejar a todos, aproveitando hoje, dia 15 de outubro, a todos os professores. Se nós estamos todos aqui, a equipe, é porque um dia um professor nos ensinou e a gente conseguiu apreender o conhecimento e trazer novas informações e novas oportunidades aqui. Parabéns a todos os professores e muito obrigado à nossa presidente Alir Terra. Muito obrigada, nós que agradecemos e também fazemos nossas suas palavras em relação aos professores. Meu primeiro professor se chamava Leandro e eu me lembro dele até hoje. A minha primeira hoje é minha tia, ó que coisa. Um abraço a ela e também a todos. Aqui, sempre, como eu digo, não tem mimimi, aqui a conversa é franca.